Toda grande promessa vem acompanhada de uma grande prova. E talvez você esteja no meio dela agora. Você já percebeu que quando está prestes a viver algo incrível, as dificuldades aumentam? Como se tudo estivesse tentando te parar. Mas preste atenção. O que parece o seu maior desafio pode ser, na verdade, o último teste antes da sua vitória. E no final deste vídeo, você vai entender por que Deus permite a prova antes da promessa e como permanecer firme até a sua bênção chegar. Tu intentaste o mal contra mim para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Gênesis 50, 20. Gênesis 50, 20. Imagine que Deus lhe deu um sonho. Uma visão clara de um futuro glorioso, cheio de realizações e propósitos. Você acredita nesse sonho. Sente no coração que Deus tem algo grande para a sua vida. Mas de repente, tudo começa a dar errado. As pessoas ao seu redor não acreditam em você. Aqueles que deveriam te apoiar começam a duvidar. Você enfrenta traições, perdas e desafios inesperados. E então, você se pergunta, será que Deus realmente falou comigo? Será que essa promessa era real? Se você já sentiu isso, então você precisa conhecer a história de José, um dos maiores exemplos bíblicos de alguém que passou por um longo período de prova antes de viver a promessa. José era apenas um jovem quando Deus lhe revelou um sonho extraordinário. Ele viu que um dia seria colocado em posição de autoridade, que estaria acima de muitos, inclusive de seus próprios irmãos. Mas quando compartilhou isso com sua família, ao invés de apoio, recebeu ódio e inveja. Seus irmãos ficaram revoltados e tramaram contra ele. Eles o jogaram em uma cova e depois o venderam como escravo. Agora pense bem. José tinha recebido uma promessa de Deus, mas sua realidade estava indo na direção oposta. Isso já aconteceu com você? Deus fala algo ao seu coração, te dá um propósito, mas tudo ao seu redor parece contradizer essa promessa? Os irmãos de José decidiram se livrar dele. Eles não queriam que ele prosperasse, não queriam que o sonho dele se realizasse. O venderam como escravo para o Egito, e lá ele foi parar na casa de Potifar, um oficial do faraó. José poderia ter desistido ali. Ele poderia ter se revoltado contra Deus, questionado por que estava vivendo aquilo. Mas em vez disso, ele decidiu permanecer fiel. Mesmo como escravo, José manteve sua integridade e trabalhou com excelência. Ele foi tão abençoado que Potifar confiou nele para administrar toda a sua casa. Aqui aprendemos uma lição importante. Às vezes, Deus nos permite passar por momentos difíceis, não para nos destruir, mas para nos preparar. O que parecia ser um retrocesso para José, na verdade, era um treinamento para a grande posição que ele ocuparia no futuro. Mas a provação de José não terminou aí. A esposa de Potifar tentou seduzi-lo, e porque ele se manteve fiel a Deus e recusou pecar, ela o acusou falsamente. Como resultado, ele foi jogado na prisão. Agora pense comigo. José foi fiel, fez tudo certo e mesmo assim foi parar atrás das grades? Isso parece justo? Certamente não. Quantas vezes passamos por isso? Fazemos tudo certo, agimos com honestidade, mas mesmo assim enfrentamos injustiças. O inimigo tenta nos desanimar, fazendo parecer que Deus nos esqueceu. Mas a verdade é que Deus nunca nos abandona no meio da prova. José passou anos na prisão, mas ali dentro, Deus já estava preparando sua ascensão. Ele interpretou sonhos de 2 prisioneiros e isso o levou até o faraó. Quando o faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar, José foi chamado.
Ele revelou que haveria 7 anos de fartura e 7 anos de fome no Egito. Por causa dessa interpretação, José foi promovido ao cargo de governador, a segunda posição mais alta de todo o Egito. Veja como Deus trabalha. Se os irmãos de José não tivessem o vendido, ele não teria chegado ao Egito. Se ele não tivesse sido escravo, não teria aprendido a administrar. Se não tivesse sido preso, não teria interpretado o sonho do copeiro, que o apresentou ao faraó. Cada detalhe, cada sofrimento, cada momento difícil foi um passo para a promessa se cumprir. E agora eu te pergunto, você está no meio de uma prova e sente que Deus te esqueceu? Lembre-se da história de José. O que parecia um atraso era um atalho para a promessa. Se José tivesse desistido, nunca teria chegado ao palácio. Se ele tivesse se revoltado, nunca teria recebido o favor de Deus. Se ele tivesse perdido a fé, não teria visto a promessa se cumprir. O que Deus prometeu para você vai acontecer, mas você precisa permanecer fiel, mesmo quando a realidade parecer contrária. A história de José nos ensina que o tempo de prova nunca é o fim, mas o processo para a promessa. Se você está enfrentando um momento difícil agora, entenda, Deus está te posicionando para algo maior. Não desista no meio do caminho. Deus já escreveu o final da sua história, e é um final de vitória. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções e ver se obedeceriam aos seus mandamentos. Deuteronômio 8:2. Mas imagine receber uma promessa direta de Deus. Você tem uma visão clara do que Ele quer para a sua vida. Sabe que um futuro grandioso te espera. Mas em vez de caminhar diretamente para essa bênção, você se vê preso em um período de espera, desafios e incertezas. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel. Deus prometeu a eles uma terra onde manaria leite e mel, um lugar de abundância e descanso. Mas antes de chegarem lá, eles tiveram que atravessar o deserto. Foram 40 anos. Mas por que Deus permitiu esse período tão longo de provação? Porque o deserto não é um castigo, é um treinamento. O caminho poderia ser mais curto, mas o povo não estava pronto. Se você olhar o mapa, verá que a distância entre o Egito e Canaã poderia ser percorrida em poucos dias. Mas Deus não levou o povo pelo caminho mais curto, porque eles ainda não estavam prontos para a terra prometida. Muitas vezes nós queremos respostas rápidas. Queremos que Deus nos abençoe imediatamente, sem passar pelo processo. Mas Deus não trabalha na velocidade da nossa ansiedade. Ele trabalha no tempo da preparação. O povo de Israel tinha saído do Egito fisicamente, mas ainda carregava uma mentalidade de escravidão. Deus não queria apenas libertá-los da escravidão. Ele queria transformá-los em conquistadores. O deserto não era um castigo, era uma escola de fé. E com você pode ser a mesma coisa. Se Deus ainda não liberou algo na sua vida, talvez seja porque Ele está te preparando para sustentar essa bênção. Durante a caminhada pelo deserto, os israelitas tiveram tudo o que precisavam. Deus enviou o maná do céu, fez a água brotar da rocha, protegeu o povo durante o dia com uma nuvem e à noite com uma coluna de fogo. Mas ainda assim, eles murmuravam, reclamavam do processo, duvidavam da fidelidade de Deus. Quantas vezes fazemos o mesmo? Quando Deus demora para agir, começamos a duvidar. Pensamos, será que Ele se esqueceu de mim? Mas aqui está a grande lição. O deserto não dura para sempre.
mas ele pode se estender se você não aprender o que Deus quer te ensinar. A história nos mostra que a geração que saiu do Egito não entrou na terra prometida. Apenas Josué e Caleb, os dois que confiaram plenamente em Deus, puderam ver a promessa se cumprir. Isso nos ensina que não basta apenas começar a caminhada. É preciso confiar até o fim. Se você desistir no meio da prova, nunca verá o cumprimento da promessa. Se você perder a fé, pode acabar voltando para o Egito, para aquilo que Deus já havia te libertado. O deserto não é para te destruir, é para te preparar para algo muito maior. Os israelitas demoraram 40 anos para percorrer um caminho que poderia ter levado dias. Isso significa que o tempo da sua prova pode ser acelerado ou prolongado, dependendo da sua resposta a Deus. Se ao invés de murmurar, eles tivessem confiado, se ao invés de reclamar, eles tivessem louvado, se ao invés de duvidar, eles tivessem exercido a fé, eles teriam entrado na terra prometida muito antes. Agora eu te pergunto, como você tem reagido ao seu deserto? Você está confiando ou duvidando? Está agradecendo ou murmurando? Está permanecendo firme ou pensando em desistir? A resposta está em você. Talvez hoje você esteja em um período difícil, sentindo que sua promessa está distante. Mas entenda algo, Deus já preparou a bênção. Ele só precisa preparar você. O deserto não é o seu destino final. Ele é apenas o caminho para a promessa. Deus está te ensinando a depender mais dele, a fortalecer sua fé e a se tornar alguém capaz de viver a plenitude do que ele tem para você. Se você desistir agora, nunca verá o que está do outro lado. Não cometa o mesmo erro dos israelitas. Confie. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. O processo pode ser difícil, mas a recompensa será muito maior. Assim como os israelitas, você pode encurtar ou prolongar o seu tempo no deserto. Se você confiar em Deus, obedecer e aprender as lições que Ele está te ensinando, a sua terra prometida chegará muito mais rápido. E acredite, quando chegar, você entenderá que cada dia no deserto valeu a pena. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Você já orou com toda a sua força, buscou a Deus com sinceridade, fez tudo certo, e mesmo assim parece que Deus está em silêncio. Você pede uma resposta e nada acontece. Você busca um sinal e só encontra mais dúvidas. O tempo passa e aquele sentimento de solidão vai tomando conta. Mas por que Deus fica em silêncio quando mais precisamos dele? Se você já passou por isso ou está passando agora, preste atenção. O silêncio de Deus não significa ausência. Muitas vezes, Ele está agindo de maneira invisível, preparando algo muito maior do que você pode imaginar. Vamos entender o porquê desse silêncio e como lidar com ele da maneira certa. Imagine um aluno na sala de aula. Durante todo o período de aprendizado, o professor está ali, ensinando, corrigindo, guiando. Mas quando chega o momento da prova, o professor se cala. Isso significa que ele abandonou o aluno? Claro que não. O silêncio do professor é uma prova de que ele já ensinou tudo o que precisava. Agora, cabe ao aluno aplicar o que aprendeu. Quando você sente que Deus está em silêncio, pode ser que Ele já te ensinou o que precisava. Então, confie. O silêncio de Deus pode ser a prova de que Ele está preparando você para algo muito maior. Agora é o seu momento de confiar e aplicar tudo o que aprendeu na caminhada. O silêncio de Deus é uma oportunidade para amadurecer sua fé. Jesus também enfrentou o silêncio de Deus. Mesmo Jesus, o Filho de Deus, enfrentou um momento de silêncio divino. Na cruz, ele clamou:
Deus meu, por que me abandonaste? Mas será que Deus realmente o abandonou? Não! O silêncio de Deus naquele momento não era um sinal de abandono, mas o cumprimento de um propósito muito maior. Se Deus tivesse impedido aquele sofrimento, o plano da salvação não teria se cumprido. Isso nos ensina uma verdade poderosa. O silêncio de Deus muitas vezes antecede a maior manifestação do seu poder. Se você está enfrentando um momento de silêncio agora, pode ser que Deus esteja preparando algo extraordinário para a sua vida. Quando não ouvimos a voz de Deus, o que fazemos? Muitos começam a duvidar, a questionar, a pensar que Ele se esqueceu. Mas aqui está um segredo espiritual. O silêncio de Deus não é um teste para Ele, é um teste para nós. Será que confiamos nele mesmo quando não sentimos nada? Será que conseguimos permanecer fiéis, mesmo sem respostas imediatas? Será que nossa fé está baseada em emoções ou na certeza do caráter de Deus? A fé verdadeira não se baseia no que sentimos ou ouvimos no momento. Ela se baseia no que já sabemos sobre Deus. Na Bíblia, os momentos de silêncio de Deus sempre precederam grandes manifestações do seu poder. José passou anos na prisão sem ouvir nada de Deus, mas no tempo certo, ele o exaltou como governador do Egito. O povo de Israel viveu anos de escravidão antes de Deus enviar Moisés para libertá-los. Jesus ficou 3 dias no túmulo antes da ressurreição. O que aprendemos com isso? O silêncio de Deus não é um não. O silêncio de Deus não é rejeição. O silêncio de Deus é um tempo de preparação para algo grandioso. Como lidar com o silêncio de Deus? Agora que entendemos que Deus não está realmente ausente, mas sim trabalhando nos bastidores, como devemos reagir? Aqui estão 3 passos fundamentais para lidar com o silêncio de Deus da maneira certa. 1. Continue orando, mesmo sem sentir nada. O maior erro que alguém pode cometer é parar de buscar a Deus porque sente que Ele não está respondendo. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,17: às vezes, Deus não responde imediatamente porque Ele quer ver se você realmente confia nele. A sua constância na oração pode ser a chave para destravar a sua bênção. Mesmo que agora pareça diferente, se Deus já te deu uma promessa, não importa o que seus olhos estão vendo hoje. O tempo pode passar, as circunstâncias podem mudar, mas Deus não muda. Hebreus 13:8 nos lembra: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Acredite na promessa, mesmo que o cenário pareça contrário. 3. Permaneça fiel, mesmo quando não entende o porquê. Muitas pessoas abandonam a fé porque não compreendem os caminhos de Deus. Mas Deus não nos chamou para entender tudo, Ele nos chamou para confiar. Provérbios 3:5 nos ensina: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Se Deus está em silêncio, continue sendo fiel. O tempo da resposta vai chegar. Se hoje você está se sentindo abandonado, esquecido ou sem direção, lembre-se: Deus está presente mesmo no silêncio. O silêncio dele não significa que ele não está agindo. A sua resposta pode estar a caminho, e você nem imagina o que Deus está preparando. Enquanto você espera, não pare de orar, não pare de confiar, não pare de crer. O silêncio de Deus sempre vem antes de uma grande manifestação do seu poder. Se você sente que Deus não está te ouvindo, lembre-se, Ele está mais perto do que nunca. Não desista agora, sua resposta está a caminho. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. 1 Coríntios 10:13.
Agora que você entendeu que a prova sempre vem antes da promessa, surge uma pergunta crucial: como permanecer firme enquanto a tempestade ainda não passa? Muitos começam bem, confiantes na promessa de Deus. Mas, conforme o tempo passa e a prova continua, a fé começa a enfraquecer. O desânimo bate, a dúvida aparece e a tentação de desistir se torna cada vez maior. Mas existe um segredo para atravessar esse deserto sem perder a esperança. Se você aplicar essas verdades na sua vida, vai conseguir se manter de pé, independente do que aconteça ao seu redor. Fortaleça a sua comunhão com Deus. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais forte será sua fé. Quanto mais você buscar a presença dele, mais paz terá no meio da tempestade. A comunhão com Deus te sustenta quando tudo ao redor tenta te derrubar. A Bíblia nos ensina em João 15:5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se você tentar enfrentar essa prova sozinho, não vai conseguir. Mas se permanecer ligado em Deus, Ele te dará forças sobrenaturais para continuar. Dicas práticas para fortalecer sua comunhão. Separe um tempo diário para orar, mesmo que seja apenas alguns minutos. Leia a Bíblia regularmente. A palavra de Deus é alimento para sua alma. Louve a Deus, mesmo quando não sentir vontade. A adoração fortalece o espírito. 2. Controle seus pensamentos e emoções. A maior batalha que enfrentamos na prova não está do lado de fora, mas dentro da nossa mente. O inimigo sabe que se ele conseguir te fazer duvidar, já te derrotou por dentro. Mas a Bíblia nos ensina que precisamos renovar nossa mente. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Dicas práticas para vencer essa batalha mental. Substitua pensamentos negativos por declarações de fé. Rejeite a dúvida e declare as promessas de Deus todos os dias. Cerque-se de pessoas que fortalecem sua fé e não de quem te desanima. Declare a promessa, não o problema. Muitos cristãos passam mais tempo falando do problema do que declarando a solução. Se você está sempre dizendo nada dá certo para mim ou não aguento mais essa prova, você está fortalecendo a batalha ao invés de vencê-la. A Bíblia nos ensina em Provérbios 18:21, a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Dicas práticas para mudar sua confissão. Ao invés de dizer eu não vou conseguir, diga tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Ao invés de dizer estou sozinho, diga Deus nunca me abandona. Hebreus 13:5. Ao invés de dizer nada muda, diga no tempo certo Deus fará acontecer. Habacuque 2:3. A sua boca tem poder. Declare a vitória antes mesmo de vê-la. 4. Persevere mesmo quando não sentir nada. Nem sempre vamos sentir emoções positivas durante a prova. Haverá dias difíceis, momentos de choro, de desânimo, e isso é normal. Mas aqui está o segredo. Não deixe suas emoções controlarem sua fé. Se você colocar esses princípios em prática, nada poderá te abalar. A tempestade pode até continuar, mas Deus vai te sustentar. Confie, persevere e em breve você verá a manifestação do poder de Deus na sua vida. A fé não é sobre sentir, é sobre confiar. Em 2 Coríntios 5:7, a Bíblia diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Dicas práticas para perseverar mesmo sem sentir nada. Não baseie sua fé em emoções, mas na palavra de Deus. Continue servindo a Deus mesmo quando estiver cansado.
Lembre-se de que o que você sente hoje não define o seu futuro. 5. Não pare no meio do caminho. Muitas pessoas desistem justo antes da resposta chegar. Se José tivesse desistido na prisão, nunca teria chegado ao palácio. Se o povo de Israel tivesse voltado para o Egito, nunca teria entrado na terra prometida. Se Jesus tivesse descido da cruz, não haveria salvação para nós. Gálatas 6:9 nos encoraja: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Dicas práticas para não desistir. Lembre-se das promessas de Deus todos os dias. Mantenha sua fé ativa com louvor e oração. Confie que a sua história não termina no deserto. Há uma promessa te esperando. Se você está enfrentando uma prova agora, quero que entenda uma coisa: essa luta tem prazo de validade. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Você não está sozinho. Ele está te fortalecendo a cada dia. E no tempo certo, a sua promessa vai se cumprir. A sua força não vem de você mesmo, ela vem de Deus. Se você permanecer firme, não apenas verá a vitória, mas sairá dessa prova mais forte, mais maduro e mais preparado para viver os planos de Deus. Não desista agora. Você está mais perto da promessa do que imagina. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará, porque certamente virá, não tardará. Abacuque 2:3. Você já passou pelo deserto, enfrentou o silêncio de Deus, permaneceu firme durante a prova e agora chega a pergunta mais importante: quando a vitória vai chegar? O tempo de espera pode ser cansativo. Você olha ao redor e vê pessoas conquistando, vê promessas se cumprindo na vida dos outros, mas a sua ainda não aconteceu. E isso pode gerar dúvidas. Será que Deus esqueceu de mim? Será que essa promessa ainda vai se cumprir? Quanto tempo mais eu preciso esperar? Se essas perguntas já passaram pela sua mente, eu quero te dizer algo. A sua vitória já está a caminho. Deus já determinou o tempo certo, e se você não desistir, vai ver essa promessa se cumprir. Daniel 10, 12, 13. Desde o primeiro dia em que você começou a orar, suas palavras foram ouvidas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Ou seja, Deus já havia respondido, mas havia uma batalha espiritual acontecendo. Talvez a sua resposta já foi enviada, mas o inimigo está tentando atrasar. Por isso você não pode parar de orar e crer. Se você desistir agora, pode perder uma vitória que já foi liberada para você. Quando Deus decide agir, Ele não precisa de muito tempo. José foi da prisão ao palácio em um único dia. O povo de Israel saiu do Egito da noite para o dia. Jesus ressuscitou ao terceiro dia e mudou a história da humanidade. Deus é especialista em reviravoltas. O que hoje parece impossível, amanhã pode se tornar a maior bênção da sua vida. Não limite Deus. Ele pode mudar a sua história em um instante. Como acelerar o tempo da sua vitória? Embora Deus tenha um tempo perfeito, há atitudes que podem acelerar o processo para que a sua vitória chegue mais rápido. Aqui estão 3 passos essenciais. 1. Continue em obediência total. Se Deus te mandou fazer algo, faça. A obediência destrava promessas que podem estar retidas. O povo de Israel passou 40 anos no deserto porque desobedeceram e murmuraram. Se você quer que sua vitória chegue mais rápido, obedeça a Deus sem questionar. 2. Profetize e declare a sua vitória. Use a sua boca para chamar à existência a bênção que você espera. Não reclame, profetize. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Diga todos os dias: minha vitória está a caminho. Deus já decretou a minha bênção. 3.
Continue avançando, mesmo sem ver nada. Se José tivesse desistido na prisão, nunca teria chegado ao palácio. Se Davi tivesse desistido no tempo de fuga, nunca teria sido rei. Se os discípulos tivessem desistido no sábado, não teriam visto a ressurreição no domingo. A sua promessa pode estar a apenas um passo de distância. Não pare agora. A última barreira entre você e a sua vitória é a sua fé. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você olhar para as circunstâncias, pode desanimar. Mas se você olhar para Deus, verá que Ele nunca falha. Mantenha os olhos na promessa e não no problema. O que fazer enquanto espera? Agradeça a Deus como se a promessa já tivesse sido cumprida. Permaneça servindo a Deus com alegria. Prepare-se para receber o que está por vir. Deus já está movendo as peças certas nos bastidores. A sua parte é continuar firme e pronto para o momento em que Ele te chamar para viver a promessa. Agora eu te pergunto, você acredita que sua vitória está próxima? Deus não demora, Ele capricha. A sua resposta pode chegar a qualquer momento. Você não pode desistir agora. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se prepare, porque algo extraordinário está para acontecer. A sua vitória já foi decretada nos céus. Agora é só questão de tempo para você ver com seus próprios olhos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 35. Agora é com você. Comente aqui embaixo, eu creio na minha vitória. Deixe seu like e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo poderoso como esse. A promessa já está a caminho e logo você verá o cumprimento dela na sua vida.